Os acordos criminais, tal como estão previstos no projeto. Hoje a gente tem uma possibilidade de acordo criminal que é numa esfera de juizado. O projeto amplia isso para penas maiores. Nesse ponto, você viu o projeto com bons olhos? Você acha que o acordo é uma saída, até pela questão do encarceramento excessivo que... Eu tenho muito medo das importações de institutos. Né? Isso é plea bargain, eu acho que a expressão... Isso. A pronúncia é essa, mas isso foi importado dos Estados Unidos, já é um instituto lá tradicional, que por sinal é extremamente criticado pelos juristas americanos. Né? Recentemente eu vi uma matéria de um juiz americano pedindo pela extensão ou a reformulação do plea bargain nos Estados Unidos, porque ele entendia, e para mim se isso é um problema nos Estados Unidos, imagine no Brasil. Né? Pessoas que vão responder um delito chegam acompanhados muitas vezes por defensores públicos que vêm exercendo um papel fundamental, né, no judiciário brasileiro, mas ainda estão extremamente assoberbados. Não é? A demanda aos defensores públicos na área criminal é gigantesca. Então, você veja uma situação que o acusado hipossuficiente, não é? Às vezes que não sabe discernir, é acompanhado às vezes por um defensor que está recebendo aquele caso naquela hora, não é? Com um promotor assoberbado também, que quer se livrar efetivamente daquele processo ou de mais um processo que ele tenha que acompanhar. Então, é muito fácil, né, o Ministério Público agravar a situação do réu. Hoje em dia nós temos, a gente brinca que todo processo criminal hoje, né, de crimes societários ou desses casos de corrupção, não existe uma denúncia que não tenha associada ao crime, à lavagem de dinheiro e à organização criminosa. Isso virou uma praxe no Ministério Público. Né? Se criou uma mentalidade extremamente equivocada dentro do Ministério Público brasileiro, federal, estadual, de que a denúncia tem que conter todos os elementos possíveis contra o acusado. Ou seja, as denúncias, elas são, como se diz, elas são recheadas, né, de tipos penais, porque a cabeça funciona de que o juiz, quando julgar a primeira instância, já vai diminuir aquela imputação, que o tribunal já vai reduzir, então eles têm que começar com tudo. Isso é um absurdo, a gente está trabalhando com tipicidade, com adequação da conduta. Né? O Ministério Público não tem esse poder de denunciar sem ter elementos, né, cabíveis para oferecimento da peça inaugural. Mas, enfim, o que é que vai acontecer com o plea bargain, e pode acontecer com o plea bargain, e isso vem acontecendo nos Estados Unidos. O Ministério Público recheia a denúncia com elementos típicos para criar uma situação de medo, né, para que a pessoa aceite a imposição de uma pena, e é uma pena até 4 anos, é uma pena menor, mas é uma pena, é uma prestação de serviço à comunidade. E muitas das vezes a pessoa é inocente, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma enxurrada de acordos de pessoas inocentes que querem se livrar do processo criminal. Eles não querem ter o risco, mas eles são inocentes. Então eles vão se submeter efetivamente. Imagine isso numa situação onde a defensoria não consegue dar um atendimento, às vezes, né, pelo absurdo de demanda que se tem. Né? Um promotor que quer se livrar daquele processo e os acusados nessa relação, não é, com medo de serem condenados, mesmo sabendo que são inocentes. Então, me parece que é um instituto extremamente arriscado, justamente por ferir o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa, em casos que a pessoa realmente é inocente. Tanto que nos Estados Unidos já está se propondo, como uma medida alternativa, que haja um juiz auxiliar que analise os casos de acordo. Não é? Um juiz auxiliar para não contaminar o juiz da causa, quando esse acordo não for aceito, mas um juiz auxiliar que faça o controle da legalidade. Né? Um juiz que diga ao acusado, olha, está se lhe propondo um acordo,
mas existem essas e essas provas a seu favor, ou não existem provas suficientes. Esclareça também ao acusado e se negue a fazer o próprio acordo em detrimento do Ministério Público. Isso não fique numa relação exclusiva entre promotor, procurador e acusado. Bom, teve a questão do Caixa 2 que ele terminou recuando, não mandou no projeto, terminou partindo em 3 projetos, o Caixa 2 saiu do projeto principal. Tem a questão também do exame de DNA obrigatório para detentos perigosos, que isso está previsto no regime, na proposta. Enfim, tem a questão dos embargos infringentes, que agora não seria mais caráter modificativo, ele apenas se um dos julgadores entender que teria que ser a A questão do DNA, eu queria ter uma reflexão maior sobre isso, né? Eu acho que a gente não pode também deixar, ali já são situações de trânsito julgado, de condenados cumprindo pena efetivamente, e o propósito da lei é você criar um banco de informações sobre criminosos. Aquelas pessoas, elas vão voltar até o convívio em sociedade, mais cedo ou mais tarde eles vão retornar. Então, eu acho que é interessante essa produção de prova, né? É interessante. Agora, nós temos também princípios constitucionais, né? Da questão de não se fazer prova contra si mesmo, se bem que eu acho que a situação é distinta, não é uma produção de prova obrigatória no curso do processo. Já está encerrado. Não é? Já está encerrado, é uma questão de prevenção, né? Então, me parece que seria uma medida que aparentemente não veria com maus olhos. Como eu também não vejo a criminalização do Caixa 2 de campanha. Tá? Eu não vejo. Eu acho que pelo aumento dessa demanda, hoje a gente tem a aplicação de uma tipicidade indireta, que é a falsidade ideológica, em virtude da própria prestação de contas. Eu forneci uma prestação de contas que não é real. Eu acho que é uma medida que tem que ser tipificada, é uma repetição, né, dessa conduta, mas assim, não da forma como está posto. Se colocar como partícipe ou coautor do crime o donatário, ou seja, aquela pessoa que doa o dinheiro para a campanha, e o responsável partidário, a direção partidária, seria uma responsabilidade, ao meu ver, puramente objetiva. Não é? Quando eu faço uma doação, obrigatoriamente, eu não sei, eu não tenho como saber, né, se o candidato ele vai declarar ou se ele não vai declarar. Se há um conluio entre donatário e tal, mas isso tem que estar aprovado, e não simplesmente não declarei, o donatário é responsável pelo crime. Né? A direção do partido também, a prestação de contas, ela é individual. Cabe ao candidato fazer essa declaração. Às vezes o partido não tem conhecimento algum dessa relação. Seria uma responsabilidade objetiva que não cabe no direito penal. Né? A questão da conexão é mais uma experiência do juiz Sérgio Moro, né? Na proposta do ministro Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, ele verificou que a dificuldade de apurar um crime comum quando conexo com um crime eleitoral, justamente porque fugia do dia a dia da apuração um processo perante, por exemplo, o TRE ou perante o juiz eleitoral. Então, ele modifica regras de conexão e continência, não é? Em virtude da experiência prática dele. Inclusive, é um princípio constitucional também. A grande crítica a essa alteração é de que essa alteração teria que se fazer mediante emenda constitucional e jamais na legislação ordinária. Né? É a mesma coisa de se você ter um processo na Justiça Federal apurando crimes da competência da Justiça Federal e da Justiça Comum. A Justiça Especial, a Federal, ela predomina sobre a Justiça Comum. Daí se cria uma exceção com que argumento? Porque é difícil se apurar na Justiça Eleitoral? Né? Não me parece que seja o correto. E teve a questão dos embargos infringentes, né? Que agora teria só se um dos jogadores no colegiado optar por uma absolvição completa, e não uma minoração da pena. Veja que absurdo, né? A gente tem uma situação hoje que cabe embargos infringentes, decisões não unânimes de turmas ou câmaras de tribunal.
um desembargador discorda, esse voto é divergente, com base nesse voto divergente, a interposição de embargos para que o pleno do tribunal julgue aquela matéria. É para que se tenha uma posição consolidada dos tribunais sobre a matéria, para que não reste dúvida de que o tribunal quis dar aquele entendimento. Aí simplesmente agora se diz, não, mas isso agora só se aplica quando a divergência for pela absolvição. Qualquer outra divergência não caberá embargos infringentes. Imagina se um desembargador resolve reduzir a pena imposta ao ponto de que essa pena que for aplicada gerar a extinção da punibilidade pela prescrição. Isso não poderá mais ser avaliado pelo tribunal e vai gerar, ao final, uma absolvição. Vai gerar a extinção da punibilidade, né, da pretensão punitiva, não gerando nenhum efeito para o acusado. Isso não poderá mais ser discutido no tribunal. E aí sai dessa discussão em segunda instância para uma discussão em sede de recurso especial extraordinário, que a admissibilidade desse recurso já é extremamente complicado, porque os tribunais, o tribunal, por exemplo, o STJ, pode entender que essa discussão da pena, né, é uma discussão de análise de prova não cabível em sede de RESP. São pontos que estão sendo discutidos do projeto, né? Inclusive, eu esqueci até de falar, a comissão, ela tende a ser propositiva. Né? Essa pergunta que eu vou encerrar para pegar o cronograma e os objetivos. A gente está ainda muito, o cronograma ainda é uma coisa muito... Né? Existem, cada conselheiro cada criminalista conselheiro que faz parte desse grupo está analisando o projeto de per si e nós estamos trabalhando em cima dele para que tenha uma proposta de grupo. Por estarmos falando de uma comissão que está discutindo um projeto, a gente tem que se preocupar muito também com a nossa atuação enquanto advogado. E tem um ponto que é fundamental, a questão das interceptações telefônicas. Né? O projeto admite que é, para mim, extremamente abusivo. Veja como dá poder, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, não é, que é centralizar a discricionariedade que se dá ao juiz. Admite que o juiz, em casos especiais, ele determine a interceptação telefônica entre advogado e cliente. Né? E é uma coisa destinada ao advogado, porque o projeto não fala, por exemplo, de admitir interceptação em psiquiatras, né? Párocos, padres, né? Numa relação, mas é um advogado. É o advogado que vai lá no presídio e conversa. Eu sei que tem um pano de fundo que é o advogado, aquele advogado que serve especificamente à criminalidade, né? Que serve como como é que se chama? O pombo-correio do chefe da organização criminosa e tal. Mas isso tem que estar detalhado. Você não pode, num projeto, admitir a interceptação ao critério do julgador ou devidamente fundamentado pelo julgador. Isso não pode ser a regra e a exceção é que não pode. Né? Não pode haver interceptação entre cliente e advogado. Não é? Isso é um direito assegurado pela Lei 8.906, pelo Estatuto da Advocacia. Né? Ele está legislando em verdadeiro confronto com a legislação ordinária já vigente. Outra coisa da interceptação é ele permitir que a interceptação seja feita com todos os mecanismos técnicos que se tiver à época da decisão. Né? Então, a gente não sabe, com o avanço tecnológico, como isso estará. Então, ele admite no projeto que se faça interceptação de telefones com todos os recursos técnicos imagináveis. Isso é um grande perigo também em relação a essa situação. Você analisa que o projeto ele vai mais do perfil, das dificuldades que o juiz Moro teve durante o percurso profissional dele na judicatura, do que propriamente um amadurecimento de questões relativas ao combate ao crime organizado, o melhoramento do sistema processual, do sistema de combate a crimes na parte eleitoral, enfim. Esse é um ponto. E o outro, me parece que há algumas questões que vão se terminar no Supremo. Com certeza. Se for aprovado tal como está. Com certeza. Não acredito que seja aprovado da forma como está. Tenho certeza absoluta que esse projeto é um projeto de impressões pessoais.
Né? Quer ver um exemplo claro? Nós tivemos uma grande celeuma na questão da Lava Jato, que foi a questão daquele caso em que o juiz Sérgio Moro investigava uma situação, ele tinha em mãos uma interceptação telefônica onde a presidente da República, à época, Dilma Rousseff, aparecia na ligação, né, com o ex-presidente Lula. E não só ele deu continuidade à investigação, como tornou pública essa interceptação telefônica. E, posteriormente, o Supremo veio e anulou aquilo justamente porque ele não havia possibilidade de uma interceptação envolvendo a presidente do país, né, sem a intervenção do Supremo Tribunal Federal, logicamente. O que é que o projeto admite? Ele diz agora o seguinte, que o juiz processante, o juiz que estiver processando a causa, se surgir indícios da coautoria ou da participação de alguém que tenha foro privilegiado, ele separará a situação da pessoa que detém o foro privilegiado, remeterá esta parte para o tribunal competente e continuará com a sua investigação. E isso está no projeto, isso é um absurdo completo, não é? Havendo uma conexão de fatos de alguém que tem foro privilegiado com alguém que não tem, essa matéria tem que ser submetida ao tribunal competente, tem que ser submetida na sua inteireza, porque os fatos são conexos. Eu não posso, o juiz Sérgio Moro, como aconteceu, está apreciando aqui e remetendo o que se tem de foro privilegiado para lá, quando as matérias são conexas. Isso é uma infringência à própria legislação ordinária já existente. O que ele tem que fazer é remeter para, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal a matéria. O Supremo teria que analisar e, se o Supremo entender, não é, que me parece já equivocado esse entendimento supremo, que o processo tem que ser uníssono, né, a produção de prova tem que ser única. Mas se o Supremo entender de separar, ele separa e remete novamente para o juiz. E não dá poder ao juiz de ficar com a prova que ele entende que é de sua competência. Então, são essas coisas, né, que tem no projeto que mostram claramente que foi o dia a dia do juiz Sérgio Moro que contaminou a sua atuação como ministro. E espero que isso não venha a continuar. Nós precisamos do ministro de Justiça que seja ministro, né? Necessariamente ele não é mais juiz. E com relação ao cronograma de trabalho da comissão especial criada pelo Conselho Federal da OAB para acompanhar esse projeto, você falou que ainda não existem datas de reuniões e tal, está todo mundo se debruçando. Isso me parece também que é um tema que vai aguardar a reforma da Previdência. Deve vir a reforma da Previdência primeiro, para depois esse tema entrar na pauta do Legislativo. Existe já mais ou menos um organograma de trabalho montado? Cada um vai ficar, por exemplo, tem você aqui em Pernambuco, tem conselheiros em outros estados, cada um faz uma análise e vai ter uma reunião conjunta quando? Vai ter audiências públicas? Não temos ainda essa... O que nós decidimos é que, em relação ao juiz Sérgio Moro e ao ministro Sérgio Moro, a ordem tem que se pronunciar no campo do direito. Não cabe à ordem uma análise nesse momento política da coisa. No campo do direito, é esse campo que nós vamos navegar. Cada membro da comissão, e essa comissão foi formada especificamente porque são conselheiros federais que atuam na área criminal, são professores, advogados. Então a ideia é que a gente faça um estudo global, né? E já existem alguns conselheiros já voltados especificamente para determinados temas, né? Nós fizemos alguma divisão, mas todos estão estudando, a gente vai fazer essa discussão ao longo aí, e a ideia é apresentar uma proposta, né, uma discussão sobre o pacote propositivo. Né? A gente quer não só dizer o que está errado, mas também tentar trazer algo que a gente possa contribuir numa possível alteração legislativa. Gente, chegamos ao fim de mais uma entrevista, hoje com o Conselheiro Federal da OAB, Ademar Rigueira, que também já foi presidente da OAB Pernambuco. Obrigado pela participação. Quem agradeço sou eu. E até uma próxima.